Salmo 84. Salmo 80. Salmos 84. Que diz assim no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor dos exércitos é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? O salmista aqui, ele está expressando nesse salmo o amor dele pela casa de Deus, pelo tabernáculo, pelo templo de Deus. Ele está dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Tanto desejo que ele tinha, anelava, desejava tanto estar nos atos do Senhor, que chegava a desfalecer pelos atos do Senhor. Lá no Êxodo capítulo 24, versículo 16, a Bíblia diz que quando Moisés ia ao monte, a glória de Deus descia. E a Bíblia diz que a glória de Deus habitava no monte, no alto do monte. Então, o monte para o povo representava a glória de Deus, representava a presença de Deus. Só que o povo habitava lá embaixo no vale. O povo estava lá embaixo e a glória de Deus estava lá em cima. E eram poucos os que tinham possibilidade de subir ao monte, como Moisés, Arão, Ur, tinham essa possibilidade, Josué. Aí o que Deus fala para Moisés? Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 8, Deus diz: Moisés, constrói um tabernáculo. Aí Moisés podia perguntar: onde, Senhor? No alto do monte? Não, a minha glória já está lá. Agora eu quero que a minha glória esteja lá embaixo, no meio do povo, no vale. Constrói um tabernáculo no vale, no meio do povo. E Moisés, então, agora, por orientação de Deus, constrói o tabernáculo, a casa de Deus, onde a glória de Deus ia estar no meio do povo. E o tabernáculo era construído no meio, as tendas eram construídas ao redor do tabernáculo. Não podiam ser construídas de costas para o tabernáculo, porque ninguém podia dar as costas para Deus. Eram de frente. E todos ficavam de frente para o tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo para orar, para falar com Deus, a nuvem descia, ali o povo via raios e ouviam trovões, o povo se ajoelhava, cada um na frente da sua tenda, e de joelhos em terra o povo bradava e dizia: Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é o nosso Deus. E lá dentro do tabernáculo, Deus falava com Moisés face a face, de maneira tremenda. Mas nos tempos de Davi, lá em Crônicas, a Bíblia diz que Davi ele deseja construir um templo para Deus em Jerusalém, no alto.
E Davi transporta a arca para Jerusalém. E agora ele deseja construir o templo. Deus não permite, mas permite ele ajuntar material. E quem constrói o templo é quem? Foi Salomão, filho de Davi, construiu o templo, né? Porém, aquelas pessoas que habitavam no extremo norte, no extremo norte de Israel, eles teriam que percorrer um trajeto para chegar em Jerusalém, no templo, aonde eles estavam, para adorar a Deus. E eles saíam lá da região norte, teriam que passar por Jericó, descendo pelo vale, e teriam que descer, porque para subir na presença de Deus, primeiro a gente tem que descer. Então eles teriam que descer o vale primeiro, para depois chegar à região sul em Jerusalém. E a palavra de Deus diz aqui nesse Salmo 84, que eles tinham que passar por um vale, versículo 6, o qual passando pelo vale de Baca. Então eles saíam sabendo que eles teriam que passar pelo vale de Baca. A palavra Baca em hebraico significa lágrimas. Vale de lágrimas. Vale do choro. Vale das lamentações. Porque todo aquele que quer chegar na presença de Deus, ele tem que passar pelo vale das lágrimas, pelo vale da lamentação, pelo vale do choro. E os peregrinos que passavam por ali, eles passavam com muita dificuldade por aquele vale. Por quê? Porque aquele vale, ele era árido, era seco, faltava água. Aquele vale, ele tinha pedras enormes que as pessoas não podiam retirar do caminho, eles tinham que contornar aquelas pedras para passar ali. Outrora, eles eram açoitados pela tempestade de areia. E eles passavam ali com muita dificuldade naquele vale. E não tinha como contornar, passar por outro caminho. Tinha que passar por aquele vale. Eles iam para a casa de Deus sabendo que teriam que passar pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas. Mas eles enfrentavam o desafio, porque o desejo deles era cantar um cântico na casa de Deus. Era louvar ao Senhor dos Exércitos no templo. Então eles enfrentavam o desafio. E eram cerca de, no mínimo, 3 vezes no ano que eles tinham que passar por aquele caminho. E naquele vale ali, muitos passavam chorando, gemendo. Muitos passavam pensando que não iam conseguir atravessar aquele vale por causa da dificuldade. É por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. E as pessoas com muita dificuldade. Um dizia o outro, se esforça, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na casa de Deus, nós vamos entoar um cântico. E o salmista, ele lembrava, na casa de Deus, até a andorinha achou lugar. Até o pardal fez ninho nos altares da casa de Deus. Até a andorinha tem ninho na casa de Deus. E ele disse, eu amo a tua casa. Eu desfaleço pelo desejo de estar na tua casa. E ele diz assim, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração os caminhos estão aplanados. O qual passando pelo vale de Baca. Então eles tinham que passar ali pelo vale de Baca. E quando muitos pensavam que não iam conseguir atravessar o vale, havia um mistério nesse vale, que nesse vale havia algumas árvores chamadas balsameiras, que é os pés, as árvores de bálsamo. E essas árvores de bálsamo, em determinado momento, elas gotejavam, gotas, pingavam ali uma substância, e aquela substância ela era aromática, né? O perfume do bálsamo, e ela também era anestésica. Servia para anestesiar das dores, curar das feridas e também para perfumar. Então as pessoas estavam ali meio desanimado, meio que abatido, fraco, sem força para conseguir atravessar o vale. De repente, o vento passava e trazia o quê? O cheiro do bálsamo. Quando alguém sentia o cheiro do bálsamo, eles eram
renovados. Eles eram fortalecidos, porque o bálsamo curava, o bálsamo anestesiava, o bálsamo perfumava. Então essa é a nossa caminhada. Vezes por outras, repetidas vezes, nós temos que passar pelo Vale de Baca para conseguir servir a Deus, para conseguir adorar a Deus, para conseguir apresentar a Deus a nossa adoração. Nós temos que enfrentar o Vale de Baca com dor, com lágrima, com sofrimento, com gemido. E quando a gente pensa que não vai conseguir, aí vem o bálsamo de Deus na nossa vida. O bálsamo que nos renova, o bálsamo que nos cura, o bálsamo que nos sara, que nos fortalece. E nós somos envolvidos por esse perfume. E nós conseguimos chegar até a casa de Deus, até o local da adoração. Então, nós temos que passar pelo Vale de Lágrimas? Temos. Nós temos que passar pelo Vale de Baca? Temos que passar. Para apresentar o nosso melhor para Deus. Para dar o melhor. Porque se nós não nos esforçarmos, nós não conseguiremos apresentar o nosso melhor para Deus. Agora, detalhe. O Vale de Baca, o Vale de Lágrimas, não é um lugar de fixar residência. Não é um lugar de se fincar a estaca e ali fazer uma casa. Não é lugar de habitação. O Vale de Baca é um local de passagem. É um trajeto na nossa vida. A gente não vai ficar para sempre no Vale de Lágrimas. A luta não fica para sempre. O sofrimento não é para sempre. A dor não é para sempre. O lamento não é para sempre. É apenas um período. É um percurso da nossa caminhada. E quando a gente pensa, mas eu vou morrer aqui, eu vou terminar aqui nesse vale, aqui vai ser meu final. O Espírito Santo chega e diz, não, levanta acampamento, porque aqui não é o teu fim. A tua caminhada ainda é longa. A tua jornada ainda continua. Prossegue a tua caminhada. E tem momento que o Espírito Santo ele tem que nos despertar e dizer para nós que aquilo ali é só uma fase. É só um momento na nossa vida. Porque o Senhor, ele vai nos tirar do Vale de Baca, porque ele tem um novo cântico na nossa boca para a gente cantar para ele. Creio, Jesus, aleluia. Então quem pensa que o Vale de Lágrimas é o final, não é o final. É apenas um percurso da caminhada, aonde nesse percurso nós teremos uma experiência maior com Deus. E o próprio Deus, ele nos fortalece para nós atravessarmos esse vale. E o salmista ele diz assim, olha que coisa linda, versículo 10, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então, o projeto que Deus tem na nossa vida, o plano de Deus na nossa vida, não termina nesse vale de lágrimas. A obra de Deus é maior, o projeto de Deus é maior. O que Deus está dizendo para mim hoje, para cada um aqui hoje, nesse dia é, a tua caminhada não acaba aqui. Eu creio. A tua caminhada não termina aqui. Você não vai parar nesse vale de lágrimas. Esse sofrimento vai ter um fim. Essa lágrima vai ter um fim. Porque Deus está dizendo, eu tenho um projeto. Eu vou te levar até o local determinado. Porque a minha obra não parou. Aleluia! Deus está dizendo, a minha obra, o meu plano, a minha promessa ainda está de pé. Quando a gente pensa, eu vou parar aqui, aqui é o meu fim, Deus está dizendo, não! Levanta o teu acampamento e marcha! Aleluia. Marcha, porque grande é a obra. Creio, meu Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando. Aleluia, melhora os nossos corações. Deus está dizendo, a obra não está parada. A obra não terminou. Deus está dizendo, ainda tem obra para ser feita. Ainda tem obra para ser realizada. Senhor, me renova. O renovo está chegando. Recebe o renovo nesse dia. Recebe o renovo da parte de Deus, recebe força da parte de Deus, recebe graça da parte de Deus, recebe autoridade da parte de Deus,
Recebe a unção da parte de Deus. Jesus, santo, Aleluia. Ô glória. santo Senhor do Senhor. Ô glória. Bem-aventurado, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E é isso que Deus quer fazer. É o que Deus fala para mim hoje. Assim como ele falou para Elias: Elias, come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Verdade. Aí Deus está dizendo assim: a tua caminhada ainda é longa. Não parou. Ainda tem chão para marchar ainda. Eu creio. Ainda tem obra para fazer. Ainda tem cântico para ser entoado. Ainda tem palavra para ser anunciada. Ainda tem obra para ser realizada. Aleluia. Então, que nós vamos nos colocar na posição que Deus quer e vamos continuar. Tá difícil? Mas nós não vamos parar. Tá difícil? Mas nós não vamos desistir, porque o Senhor está conosco. Amém. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome do Senhor Jesus.